Olá, muito boa noite, 21h02 dessa terça-feira, 20 de fevereiro de 2018, está no ar o nosso Estação Hamburgo ao vivo, direto pelo canal 14 da NET, para a cidade de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através do nosso aplicativo, Android, iOS, através do nosso site valetvplay.com, através do nosso canal no Facebook, e os horários alternativos da nossa estação, tanto aqui pelo 14 quanto através do nosso canal no YouTube. O pessoal me pergunta, tá, mas tu fala sempre isto? Sim. Você tem a oportunidade de compartilhar na sua timeline, na sua página, com seus amigos, aqueles que não têm net, ou aqueles que têm net que acompanham, compartilhar com os amigos através das outras redes, os nossos canais. Feliz de estar com essa turma aqui hoje. Feliz de estar compartilhando a nossa audiência com você. Recebi uma notícia agora que me deixou contente aqui. O Ministério Público, secretária de Administração de Imbé, indiciada por falsidade ideológica. Então, o prefeito de Imbé teve uma grande confusão no início do segundo mandato. Dejair Krumenan falou nessa semana aqui, há 2 semanas atrás, compartilhou com a gente a informação de que tudo aquilo não era verdade. E a gente está tendo a oportunidade de conferir. Que bom, vereadora Patrícia, depois tu pode falar sobre isso, quando a gente desmistifica um pouco as coisas ruins em torno dos entes públicos, né? A gente não tem como negar a política, a gente vive um ambiente, um mundo político, esse é como a nossa sociedade está organizada. O que a gente precisa é exatamente as pessoas de bem tomando conta da política, ocupando os espaços públicos. E a gente vai falar um pouco sobre a boa política, sobre boas práticas de política, sobre combatividade nessa noite de hoje. Muito boa noite. Um ser político, eu posso dizer, David Chu? Eu? Posso dizer? Eu acho que sim, sempre fui, na verdade. Diretor de turismo da nossa cidade, cara que estava trabalhando lá à frente da Associação de Moradores e Empreendedores de Hamburgo Velho. Isso é política também, né? Não é política partidária, mas é muita política do bairro. A nossa política, antiga UAC, né? União das Associações Comunitárias, né? Bem contigo? Tudo certo, é uma política que eu sempre defendo, né? Entrei na associação de bairro porque sempre tive aquela ideia de que se tu não faz parte da decisão, alguém toma a decisão por ti, né? Então, uma associação de bairro ela tem uma influência política, ela trabalha politicamente para que as coisas aconteçam dentro do seu bairro. Eu sou um defensor ferrenho desse tipo de atitude, das entidades de classe, enfim, dos conselhos que existem dentro da cidade. Acho que é sempre uma forma de tu contribuir para a tua cidade, para o desenvolvimento dela, né? Mas entendo também que muitas pessoas não têm essa pretensão, essa vontade, ou não se sentem bem dessa forma, mas todo mundo tem aquela sua vontade de contribuir para a sociedade de alguma forma. Então eu também aconselho quem gosta de fazer trabalho voluntário, enfim. Muita coisa boa para fazer. Sempre tem alguma coisa que tu pode contribuir para a tua cidade. E isso é uma ação política e social. Tu trouxe notícias boas nessa noite? Notícias boas. Vamos ver como é que tá lá no torneio de tênis, por exemplo. Tá bem? No torneio de tênis tá bem, né? 5 meses, já ganhei meu primeiro troféu. A notícia boa do tênis é que eu me encontrei no esporte, né? Como diretor de turismo, faz muito turismo ou a vida é mais de bastidores lá? É mais de bastidores. Eu sempre gostei de viajar, mas... É no gabinete a coisa? No momento é sentar dentro do gabinete, passar pelas entidades da cidade e trabalhar muito, né? E o tênis é muito interessante que tu colocou, ele tem um potencial turístico muito importante para a cidade. Há poucas semanas nós tivemos um torneio sul-brasileiro juvenil aqui na Sociedade Ginástica, então foi praticamente uma semana inteira aí com criançada até adolescentes jogando tênis, né? E o setor de esportes, ele contribui bastante para o turismo também. Quero saber de Lomba Grande.
Mas depois a gente vai falar sobre... Tu anda frequentando, conhecendo os balneários, nossos aparelhos turísticos, é isso? Os pontos turísticos, os tu vai compartilhar um pouquinho com a gente depois? Ainda está em curso, né, essas atividades? Sim, ainda mas o verão também tem curso, então é importante que a gente tenha esse briefing de ti ainda enquanto tem dias muito quentes na nossa cidade. Pedroso, muito boa noite. O destino de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta, né? Isso mesmo. Por isso que tu é um cara também, ser eminentemente político. Diz, né, a definição que o político é o animal da polis, né? Da policidade, né? Então, acho que todo mundo tem dentro da sua esfera exerce poder político, né? Na sua família, na sua comunidade, ou política partidária, né? O ser humano não vive sem essa relação, né? Tu tá feliz com esses dois políticos da mesa aí? São dois bons representantes da classe? O David, eu conheço o trabalho da vereadora já faz tempo, já que a gente conhece, e todo mundo tem que ter o seu representante na esfera política, seja o pessoal do movimento comunitário, mais saúde, educação, né? Todos os grupos têm o direito de serem representados perante a política da cidade, né? Então, quanto mais gente, melhor, né? Temer te representa? Cara, eu não votei nele. Mas nem na titular. Sabe a história da tartaruga em cima do poste, nem né? no titular, nem no... Sabe a história da tartaruga no poste, né? Sei. Ninguém sabe como é que veio parar lá, ninguém sabe de onde veio, de onde surgiu, desde quando, mas tá lá, né? Tá lá. Ele é mais ou menos a mesma coisa. Tu viu que hoje bailou a ministra dos Direitos Humanos, né? Aquela que achava pouco ganhar... Só 60 mil não dá para viver. Não, mas ia dar 30 e poucos, 30 e poucos não dá. Ela não dava, ela tinha que ser 60 e alguma coisa. Voltou para os 30 e poucos dela. Mas ficou lá, né? Ficou bastante tempo isso. Não, isso que durou muito. Isso é uma coisa que no governo Temer me chama a atenção, a insistência, né? Persistência. A Brasil, aquela nossa ministra do Trabalho, foram dias. Temer, né? tem persistência. Mas eles têm persistência, assim, coisas assim. A Patrícia Lupa entrar no debate. Eles têm persistência no erro. Não no erro, mas em tudo, né? Em todas as coisas que eles implementam, eles insistem. Uma convicção é uma coisa importante. E isso é uma coisa que se destacar. Gestor, eu não estou entrando no mérito se a coisa é boa ou ruim, né? Mas, normalmente, às vezes, boas ideias e pessoas que são portadores de boas ideias e têm boas práticas, não têm essa persistência. É interessante. Essa questão, esse imbróglio da ministra do Trabalho está o quê? Já quase um mês nesse... E na realidade, não se desistiu. Como foi rápido para criar um ministério novo, né? Ainda temos 2 ou 3 ministérios sem ministro, não foram ainda elencados eles, e a gente já tem um novo ministério aí. O que o governo deixou claro é que o Ministério do Trabalho tem ministro e eles vão insistir para nomeá-lo, acho que até o final do governo, pelo que parece, né? Tu tá feliz com a oportunidade do Rio de Janeiro ser um estado melhor? Da forma como o presidente Temer está propondo? Olha, eu no lugar daqueles militares, eu não sei se eu aceitaria daquela forma como está sendo proposto. O Exército é uma máquina de guerra, é uma máquina de combate, tá? Não é polícia. É muito diferente. O Exército não negocia, ele não age socialmente, ele abate o inimigo. E a forma com que esperam que o Exército resolva o problema de uma maneira mágica e de uma forma policial e não de combate, isso é preocupante. Tu imagina, né, quando uma mãe manda um filho para a guerra, para o Exército, para a Aeronáutica, para a Marinha, ela sabe que ela pode perder no conflito. Mas tu imagina a decepção da mãe ao ver que o filho foi preso por dar um tiro no vagabundo. Mas aí o pessoal não quer que o Bolsonaro venha logo para poder ter o Exército nas ruas? Mas é aquela história, se criou a situação, né, mas não se deu o poder. O Exército não está posto, não foi criado, não tem como seu objetivo e nem no seu treinamento patrulhamento dessa forma. Tá bem. Inclusive, eu andei lendo essa semana, tem dentro do regulamento do Exército que o contato do militar do Exército com o inimigo é considerado crime militar, né? Então esse diálogo, essa negociação que a polícia muitas vezes faz, né, num território que está sob conflito, pro militar é crime, né? Sou oficial da reserva, tá? Posso... Bem, vamos dar boa noite para a nossa vereadora Patrícia Beck. Seja muito bem-vindo à nossa Estação Hamburgo. Essa casa já é tua, né? Muito Tem aparecido pouco, é verdade, pois é. né?
Tu tem brigado bastante lá fora, vereadora. Pois é que na verdade, além da gente brigar, a gente estuda muito aquilo que a gente vai brigar, né? Então, às vezes não dá pra gente estar aqui conversando porque a gente precisa estar debruçado em cima de leis e regulamentações nacionais para não sair dizendo besteira, assim, né? Como muitas que eu ouvi nesses dias se tratando da questão da saúde pública. Mas muito boa noite, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, né? Um grande abraço a todos aqueles que acompanham o Vale TV. Coloquei lá no Facebook já pro pessoal, apesar de hoje o Facebook tá me batendo bastante por causa da história do Uber. Vai falar de Uber hoje também, claro, né? que sim, a Também. gente não foge das pautas, né? Mas quem quiser acompanha lá Vale TV, porque daí vai estar acompanhando um pouco da explicação. Já me expliquei bastante às pessoas no dia de hoje em questão dessa votação do Uber, e aqui com certeza não vou fugir dessa pauta, vou falar sobre meu posicionamento e sobre o fato de rever muitas vezes o posicionamento da gente quando a gente percebe que a gente não está atendendo um todo, a população como um todo. É verdade que passou o carnaval inteiro estudando? Sim, passei o carnaval inteiro estudando a questão da oncologia e toda a regulamentação nacional que envolve a questão SUS, que não é só do Ministério da Saúde. O SUS ele é tripartite, de responsabilidade do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, dos estados e também das secretarias municipais. Tudo bem. Vamos conversar com a vereadora Patrícia em seguidinho. Vamos receber mais um convidado essa noite, estreando no Estação Hamburgo, o estreante da noite aí, Genilson Rocha. Muito boa noite. Meu amigo Genilson. Boa noite, Rodrigão. Um ex-hamburguense aí. Isso. Genilson morou aqui de 2000 a 2006, é paulista, um homem sempre trabalhou em tinta, nas fábricas de tinta, né, Genilson? Isso. Trabalhou naquilo muitos anos aqui e hoje é dono da tua fábrica de tintas lá, fazendo negócio aqui com o Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui, rever os amigos, né? Boa noite a todos aí. E estamos aí em busca de novas parcerias, né? Procurando, se possível, investir aqui na cidade. E se tudo der certo, em breve teremos novidades aí com novas tecnologias aí de pintura. Dá só o nome desse produto inovador que tem a tua marca, né? A tua assinatura lá, tu como químico responsável por ele. É uma fábrica de tintas, então isso, podemos pensar que tem texturas, é uma fábrica tem tudo de isso, tinta, né? com produtos focados para o sistema construtivo steel frame, né? Que também é conhecido como construção a seco. Então são tintas e texturas elastoméricas, produtos altamente técnicos que estão aí revolucionando a construção civil como um todo. Muito bem, muito bem. Vereadora Patrícia, fala para nós um pouquinho como é que foi toda essa questão envolvendo a oncologia. A gente ficou muito apreensivo com tudo isso, né, evidentemente. Algumas coisas são mais fáceis de compreender, algumas coisas a gente ainda tem alguma dificuldade em entender. Moral da história, deu tudo certo. Final da história, a gente está hoje com as coisas nos eixos. Mais ou menos, né, Rodrigo? Porque, na verdade, algumas pessoas que ainda não foram chamadas para o atendimento vão ultrapassar os 60 dias, né? Então, assim, no momento que houve a irresponsabilidade da decisão de não manter o aporte de R$230 mil junto ao Hospital Regina, o gestor, o secretário da Saúde da época, o vice-prefeito Antônio Fagan, ele tinha a ciência de que as pessoas que estavam aguardando para iniciar o atendimento, ou seja, aquela primeira consulta na oncologia que é dentro do Hospital Regina, elas teriam isso ultrapassando os 60 dias, o serviço seria paralisado, como já foi em 2015. Isso não é a primeira vez que acontece na cidade de Novo Hamburgo. Eu vivenciei isso no ano de 2015, a gente travou uma grande luta. E a prova de que o então ex-prefeito aprendeu a lição foi que ele fez o aporte, o contrato 43 de 2016, num aporte de 230 mil para o tratamento das pessoas do município de Novo Hamburgo. Então, quando diziam assim, mas é que Novo Hamburgo está pagando para os outros municípios, negativo. Se Novo Hamburgo fez isso, fez por confusão e por má gestão da Secretaria da Saúde, que é quem faz a regulação das agendas. Mas o contrato ele é muito claro, os 230 mil eram para as pessoas de Novo Hamburgo. E num parágrafo único onde dizia que essa situação era necessária em função da busca da repactuação de valores junto ao Ministério da Saúde. Então, o sofrimento dessas pessoas ainda não terminou, Rodrigo. As pessoas elas ainda estão angustiadas de verem muitos familiares que entraram lá em início de janeiro. Então,
agora, início de março, está fechando 60 dias. E as agendas que tinham para o mês de fevereiro já foram 40 naquela quarta-feira, onde a gente teve aquela situação na Câmara de Vereadores, e aí onde eles decidiram tomar uma atitude, e mais 12 essa semana. Então, 52 agendas para o mês de fevereiro, e agora tem que esperar as próximas agendas do mês de março, assim, sem saber exatamente quem vai entrar e quem que vai iniciar o tratamento na área oncológica. Quantas pessoas estão aguardando? Hoje, em torno de 160 pessoas. Esse número é um número nacional? Esse número é auditado nacionalmente ou ele é só não, local? Quem faz essa regulação é a Secretaria do município. É local. A política nacional previu que cada município um tratamento de oncologia seria inviável. Então, o que todo o Brasil fez? Regionalizou o atendimento em oncologia. Então, Novo Hamburgo, lá num determinado momento do passado, se habilitou junto ao Ministério da Saúde, claro, junto com o Hospital Regina, que é quem tinha condições de fornecer um serviço de oncologia, para ser um município habilitado a receber uma verba a mais e a administrar, então, com municípios da região, um atendimento da oncologia. É vantajoso para a gente, Rodrigo, né? Por quê? Primeiro, a gente tem na nossa cidade um serviço referência, a gente recebe essa verba da União e os nossos pacientes não precisam se deslocar. Aí tu vai me dizer assim, Patrícia, mas os outros pacientes das outras cidades vizinhas? Hoje eu sou vereadora da cidade de Novo Hamburgo. Quem paga o meu salário é o povo de Novo Hamburgo. A minha preocupação tem que ser com o povo de Novo Hamburgo, né? Lá com Estância Velha, com Campo Bom, Ivoti Dois Irmãos, lá tem os vereadores deles, né? Lá Esses 160 são só Novo Hamburgo, não são as 5 cidades, é só a cidade só de Novo Hamburgo. Todas as cidades passam de 250. Tu acha que nós normalmente atenderíamos em quanto tempo esses 160? Quando eles entrarão, todos eles no atendimento? Olha, Rodrigo, entraram agora, no mês de fevereiro, entraram os pacientes de dezembro. Então, assim, não tem como precisar exatamente quanto tempo vai levar para zerar esses pacientes, para regularizar isso. Mas, como eu disse, o prefeito passado aprendeu a lição e estava numa média de 20 dias o tempo de espera. E em dezembro, dia 31 de dezembro, ia vencer o contrato. No dia 6 de janeiro, ele já fez um termo aditivo prorrogando. Então, assim, tem todas as questões do mundo, assim, que eu levantei contra o prefeito Lauermann, mas me surpreendeu, assim, que ele se preocupou. Ele poderia ter deixado estourar no colo da nova administração, como ele deixou tantas outras questões. Mas essa, por se tratar de oncologia e por ser uma situação, assim, de vidas, ele teve a responsabilidade, prorrogou o contrato até fevereiro. Por isso que eu te digo da irresponsabilidade do vice-prefeito. Quando é que o vice-prefeito, então o secretário da Saúde, tomou conhecimento disso? Em fevereiro. Porque ali ele teve que editar uma nova prorrogação. Exatamente. E foi feito um primeiro documento errado, porque prorrogava por 8 meses. Aí eles mexeram numa cláusula que não tinha nada a ver com o tempo, eles fizeram um novo aditamento, que então prorrogava com a data de 31 de novembro. Então, ele tinha a ciência de que o vencimento daquele contrato era em novembro. Exatamente, a parte de Novo Hamburgo. E aí, assim... 31 de novembro. Não, 31 de novembro nem existe. 30 de novembro? 30 de novembro. O último dia de novembro, então. O último dia de novembro, mas o contrato é de 31. Isso eu tenho certeza. Pois é. Então, assim, ele tinha conhecimento disso e eu posso te dizer, não só por essa questão de ser vice-prefeito, de ter assinado um aditivo. Ele era o cara que me apoiava em todas as questões da saúde quando a gente era crítico do outro governo. Então, ele tinha conhecimento da problemática da área da oncologia. E aí, assim, essa questão da repactuação com o Ministério da Saúde, sim, isso precisa se unir os municípios, precisa se trabalhar. Mas tinha que ter começado isso em fevereiro. Tinha que ter feito uma grande mobilização já em fevereiro, né? Dessa repactuação dos valores que são repassados pelo governo federal. Então, eu tenho plena certeza de que o que aconteceu com a população de Novo Hamburgo, essas pessoas famílias que choram hoje a morte de pessoas, porque pessoas faleceram sem atendimento, e outras tantas que sofreram por dias, né, aquela expectativa de, será que hoje eu tenho a oportunidade de começar meu tratamento? Como é que está a minha situação de câncer hoje? Essas pessoas não precisavam ter passado por isso. Isso tudo não passou de uma irresponsabilidade e de uma grande atrapalhada jurídica, que quem acompanhou viu. Por que essa atrapalhada jurídica? Na verdade, foi dito que não poderia ser reeditado o contrato, né? Não poderia ser prorrogado, certo?
Que agora fizeram. Essa era a compreensão, é isso? Exatamente, que agora fizeram. Né? E isso era baseado em cima de um parecer do Ministério Público, mas que não servia para isso. De uma recomendação. Uma recomendação, Exatamente. mas que não era exatamente para isso. Que não tinha nada a ver com oncologia. A recomendação do Ministério Público tratava de 2 unidades de saúde da família, ou seja, postos de saúde, Perfeito. que são terceirizados, que são ocupados por servidores, por médicos, técnicos de enfermagem, recepcionista do Hospital Regina, ou seja, o município paga para o Hospital Regina para que ele forneça o Que era um dinheiro que vinha do governo federal. Não, esse é do município. Eu quero abrir um posto novo, eu posso fazer concurso e contratar os funcionários ou eu posso terceirizar. Certo. Só que não houve um processo licitatório. Então o Ministério Público disse o quê? Que essas unidades elas têm que passar por um processo de licitação. E mais, quando um ente privado assume um prédio público, ele tem que ter responsabilidades também. Ele não pode simplesmente prestar o serviço ali, ocupar o prédio e depois virar as costas e ir embora. Então o Ministério Público também se refere a isso. E aí, como todo promotor, e aí, bom, é óbvio que se tu está fazendo uma recomendação para esse copo, tu vai dizer, mas dei uma olhadinha se os outros copos também não estão com a água pela metade, né? Se não é possível encher, ou se não tem um que seria o tá caminho transbordando. normal. E se esperava que, inclusive, em relação a tudo que é a contratação do poder público com iniciativa privada, que se faça esse processo. Exatamente. O que tu discutiu em todo momento é que, no caso, estamos falando de alguma coisa que é extremamente urgente. E que não é terceirização. Oncologia não é terceirização. A oncologia, nós somos referência pactuado com Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul e Ministério da Saúde, onde o Hospital Regina ele é um hospital que ele é referência. Existe uma série de cadastros e de portarias que o hospital que vai atender a oncologia precisa passar, é uma série de critérios para poder prestar um bom atendimento nessa área. Então, o único aqui da região é o Hospital Regina, cadastrado CACOM, UNACOM, todas as regras impostas pelo Ministério da Saúde. É este hospital aqui no município de Novo Hamburgo que tem. Então, não é uma terceirização, a gente não terceiriza o serviço da oncologia, nós pactuamos, nós aderimos a um critério de saúde pública chamado saúde plena. Novo Hamburgo é saúde plena justamente para que ele possa fazer a gestão, beneficiar o seu cidadão, né? Porque eu acho que isso é um benefício para o cidadão de Novo Hamburgo, e aí então ele faz a gestão dessa verba que vem, que é do Ministério da Saúde, e organiza os atendimentos. O que aconteceu naquele dia em que vocês, tu e um grupo de mulheres, de pessoas, de famílias de portadores de câncer, né? De pessoas acometidas pelo câncer, passaram o dia inteiro na prefeitura? Bom, Rodrigo, aquilo me pareceu evidentemente uma medida em algum termo midiático, em outro termo desesperada. Eu gostaria que tu pudesse explicar isso para nós. Porque o que acontece? Eu recebi essa questão da oncologia naquela última semana de dezembro. Fiz um contato com a Secretaria da Saúde e não obtive retorno. Aí teve a troca do secretário da Saúde, nós organizamos com os familiares para ver quem estava numa lista de espera mais prolongada e escolhemos uma representante dos familiares para me acompanhar em várias ações para tentar resolver essa questão da oncologia. Lá eu já tinha convicção de que tinha algo equivocado, não podia ter um parecer jurídico dizendo que não podia ser feito isso, porque, bom, oncologia é emergencial. Se tu faz um contrato emergencial para o lixo, se tu faz um contrato emergencial para o transporte, o que justifica tu não fazer uma contratação, então, emergencial numa situação de oncologia, de pessoas que estão numa fila sem atendimento para o câncer? Então, nós nos reunimos dia 15 de janeiro com o secretário Nasson Luciano, que nos ouviu toda a parte legal, que eu disse para ele que eu tinha condições de auxiliar no sentido de uma construção de uma saída para as pessoas pararem de sofrer. No dia 16 de janeiro, nós nos reunimos com toda a direção do Hospital Regina, e o secretário Nasson estava lá também, com médicos. E ele é uma pessoa muito sensível, né? Muito, sempre muito verdadeiro. O Hospital Regina apresenta números. Todas as vezes que eu fui lá, eles me apresentaram números. O secretário Nasson, a mesma coisa. Estava lá. Muito sensível também. Muito sensível também. Tomou ciência da situação, inclusive da médica colocando, porque então ele dizia, não, a gente vai fazer um chamamento público. Mas aí é um outro negócio jurídico, um outro contrato, né? Então ela dizia, como é que tu vai tirar verba daqui, botar ali? Que deve acontecer, mas em paralelo, enquanto não se resolve, as coisas têm que continuar acontecendo. Não como um outro contrato, mas sim como um aporte ao contrato que já existe. Porque se tu vai fazer um outro negócio jurídico, é distinto desse. Perfeito. Né? E aí isso a gente tinha total conhecimento. Eu dizia, vai dar confusão ali na frente. Se vocês insistirem nesse chamamento público, em 3 meses a gente tem problema na oncologia de novo. E isso
bem claro com a equipe técnica colocando essa situação também. E o Hospital Regina dizendo, a gente não sabe se a gente vai participar desse chamamento, porque isso vai inviabilizar tratamento de ambos ali na frente e tal. E eu insistindo na situação de que era possível resolver. Inclusive o secretário da Nação me disse, me manda toda a questão jurídica que tu tem, mandei para ele prontamente, eu senti nele a sensibilidade de resolver isso, para ontem. Não foi resolvido, os dias iam passando, as famílias cada vez mais apreensivas, a gente conseguiu inclusive levar a mídia, né? A TV Band veio aqui, fez reportagem com as famílias e apavorou as famílias a resposta daí que foi colocada na televisão de que se tudo desse certo com o chamamento público, em março as pessoas seriam chamadas. Isso desesperou as famílias e eu tinha solicitação de agenda com a prefeita Fátima, eu dizia para eles, olha, a gente está fazendo tudo, a gente foi no Ministério Público também, eles foram na Defensoria Pública, então se correu para todos os lados. E aí chegou um momento de desespero, a gente precisa conversar com a prefeita, a gente precisa dizer para a prefeita, né, eu dizendo tem como solucionar, mas o jurídico da prefeitura não resolve, então vamos conversar com a prefeita. Eu disse, então vamos lá, vamos na prefeitura, e reuniu-se então um grupo de familiares, e eu óbvio que acompanhei isso, e quando a gente chegou na prefeitura a gente perguntou se a gente podia conversar com a prefeita, e foi nos dito para aguardar. Até isso foi 9 horas da manhã. Exatamente, até que perto do meio-dia o secretário Nasson veio na sala e disse que a prefeita ia chegar tardinha. E aí nós dissemos, ok, então nós vamos aguardar a prefeita à tardinha, porque com o senhor nós já conversamos. Nós precisamos conversar com a prefeita. E aí deu uma série de Nesse situações. momento já lá estava dentro. marcada a ida do Dr. Ney à Câmara de Vereadores? Não, Ainda não. não. Ou já Ele estava. foi na quarta-feira da semana Não, seguinte, eu convoquei né? na quarta seguinte. Eu convoquei ele na quarta anterior. Por quê? Porque eu queria que ele me esclarecesse por que ele deu um parecer dizendo que o contrato 43 não podia ser prorrogado. Porque eu ouvi também que era vedado se aportar recurso próprio a recursos vinculados. E eu não achei legalmente nada disso, que eles tinham dito, muito pelo contrário. Eu encontrei várias obrigações do gestor municipal na questão da oncologia de não deixar passar 60 dias. Foi isso que tu passou o fim de semana de carnaval estudando. Exatamente. Então, estudando... Mas tu também estava embasada por um parecer jurídico do Ministério Público. Na verdade, sim, porque quando na quinta-feira a gente não teve sucesso de conversar com a prefeita, deu toda aquela lambança ainda de sair mentira para fora, dizendo que a gente tinha sido atendido pelo assessor jurídico, que a gente tinha sido atendido pelo chefe de gabinete, aí que a gente tinha sido atendido Todos pelo eles se secretário. colocaram à disposição. Vocês é que acharam, bom, já foi falado com todos vocês e não resolvemos nada. Não foi assim. O assessor jurídico, Rui Noronha, deu bom dia e se precisarem de mim eu tô aqui, quando a gente estava em pé no saguão. O chefe de gabinete botou meio corpo para dentro da sala e disse, vou ligar para a prefeita. E o secretário Nasson foi quem teve, né, quem foi o escolhido, né, de todo o primeiro escalão que eu vi se reunindo lá no gabinete da prefeita, para vir ali, entrar na sala e dar a notícia para a gente que a prefeita não nos ia atender de manhã. Né? Então, chegou lá para nos dizer, a prefeita não vem agora, vem à tardinha, e a gente disse, a gente então aguarda para ser atendido por ela. E a gente só soube que ela não ia ir às 19 horas, quando a gente pediu, por favor, liga para ela para ver se ela vai vir aqui ou não. Aí foi quando foi ligado para a prefeita e ela então respondeu que não iria. Importante esclarecer também que é tão pequeno isso perto da questão da oncologia, mas as pessoas têm mania de daí se apegar a pequenas coisas. Ah, porque a vereadora Patrícia premeditou tudo isso que foi com o nariz de palhaço no bolso. Não. Coisa mais simples que tem é sair no I99 comprar nariz de palhaço. Foi o que o meu assessor fez às 18 horas. Quando às 5 horas da tarde as luzes começaram a se apagar e funcionários foram embora, a gente pensou, não, mas a equipe da prefeita está aqui, vamos esperar. Quando às 18 horas eu vi que os 2 assessores jurídicos estavam indo embora, eu tive certeza que ela dificilmente voltaria para nos atender, mas ninguém confirmava. E aí nem foi minha ideia, foi das mulheres que estavam ali, a gente tem que botar um nariz de palhaço, porque estão fazendo a gente de palhaço. E aí eu pedi para o meu assessor, então, que estava na rua, eu disse para ele, se tu puder passar num I99, comprar um nariz de palhaço e nos trazer aqui, eu te agradeço. E ele fez. E foi isso. E a gente guardou. A gente esperou até às 19 horas se confirmar que ela não iria. E volto a dizer, porque a gente pressionou para ligar para nos dar um posicionamento. Porque, sei lá, se um dormir com a gente lá na prefeitura, tipo, se vocês não falam nada, a gente não fala nada, uma coisa assim, né, Rodrigo? Então, assim, total falta de respeito. Eu entendo que a prefeita tem agendas. A gente também tem. E numa situação crítica, a gente sempre abre uma brecha, a gente sempre consegue um jeito de conversar com as pessoas. E não era uma situação qualquer, era uma situação que eu já vivi no passado e que eu já vi famílias sofrendo. Então, eu estava de novo revivendo aquilo, né?
Então, nada foi premeditado, foi sim numa situação de desespero. E aí, com o desespero, assim, de ver as pessoas depois de noite chegando em casa e dizendo para o familiar que estava lá com a doença, esperando uma notícia, dizer, não, a gente passou o dia lá e não conseguiu falar com a prefeita, a gente não tem nada para dizer diferente do que a gente já sabe, que não tem previsão de atendimento. Na sexta de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Ministério Público, porque eu pensei o seguinte, se eles afirmam que eles têm um embasamento legal, dizendo que o Ministério Público diz que eles não podem contratar, e eu sei que isso não é assim, eu tenho certeza que pode, eu vou conversar com o Ministério Público. E aí eu chego lá, Rodrigo, e para minha surpresa, o Ministério Público me avisa que por 3 vezes avisou o procurador do município que não tinha nada a ver aquela recomendação com oncologia. E aí, então, eu pedi a cópia dessa recomendação que o Ministério Público fez para a Prefeitura e o promotor me escreveu também a minha consulta verbal explicando que não se tratava, então, ele colocou no papel o posicionamento dele, não se tratava da questão da oncologia, né? Se tratava da questão das unidades de saúde da família, ou seja, os postos de saúde. Muito bem. Na quarta-feira, então, tu apresentou essa justificativa por escrito na Câmara de Vereadores. Porque o procurador foi lá para insistir de novo, dizendo que era uma recomendação do Ministério Público. A partir daquele momento, com tudo que havia, eles voltaram atrás, então, e acabaram fazendo exatamente aquilo que podia ter sido feito. Exatamente. Lá atrás, lá em novembro. Exatamente. Aquilo que poderia, na verdade, ter evitado o sofrimento das pessoas. Quanto a isso, a gente também já tomou as medidas legais. Que nome tu dá para isso exatamente? Irresponsabilidade. E por isso... Se tu imputa tinha um isso medo, exatamente ao ex-secretário da Saúde. Exatamente. Ele era o gestor Vereadora da Patrícia, pasta. A senhora é responsável por ele ter estado lá, né? Sim, e assumo isso. Porque Tá quando bem. a gente estava dizendo que o governo Lauermann fazia errado a saúde, ele apontava os erros e dizia que ia fazer diferente. E esta é uma das provas nessa questão da oncologia, que ele fez igual, que ele está fazendo igual muitas coisas que o governo Lauermann Muito bem, fazia. vamos falar em seguida sobre Uber, vereadora Patrícia, hoje Genilson, Pedroso, David, sabe que a gente precisa explorar bastante essa mulher hoje aí, né? Abraço aos amigos do Júlio Schneider, Dani Paulo Schultz, boa noite, Paulo Velasco, e os laboratórios de exame, essas gigantescas filas são normais. Liliana Monteiro, o atendimento de cardiologia também está difícil, consultas estão sendo adiadas. Vitor Brecher, cidade que aspira a ser polo tecnológico, inovação e vota contra o Uber. Vamos falar sobre isso em seguidinha, Vitor. Renato Hack, cardiologia, levei 1 ano para fazer todo o processo. A gente vai para um breve intervalo e volta já já.